Olá, aqui é o pastor Aloísio Cordeiro, estamos aqui em mais um encontro. Antes de mais nada, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve, ative o sininho, dê o seu like e vamos direto ao ponto. Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Aloísio Cordeiro, mais um encontro marcado aqui no nosso canal do YouTube. Antes de mais nada, vou te pedir um favor aí. Se você não é inscrito, faça a sua inscrição em nosso canal. E ative o sininho para você receber aí as informações, as notícias, os estudos nossos que sempre publicamos aqui em nosso canal. Será um prazer ter você conosco. Ative o sininho, se inscreve, ative o sininho. Dá o seu like aí, compartilhe, tá ok? Muito bem, vamos agora mais um resumo da nossa EBD. E a lição de hoje é a lição de número 9, do dia 28 de fevereiro de 2021. O tema é Vivendo o Fervor Espiritual. O texto áureo diz assim, está em Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A verdade prática diz assim, ser cheio do Espírito Santo pode se referir, melhor dizendo, tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. E temos também a nossa leitura bíblica em classe, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, dos versículos 15 ao versículo 20. Bem, e a nossa lição maravilhosa, né? Quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre ser cheio do Espírito Santo. Essa expressão, cheios do Espírito Santo, vamos começar como está em Atos capítulo 2, versículo 4, e versículo 4 diz que quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Bem, nós temos que entender que há uma diferença de ser cheio do Espírito Santo e encher do Espírito Santo. Quando Paulo escreve aqui esta carta aos Efésios, eles já conheciam o batismo com o Espírito Santo. Os Efésios já tinham tido essa experiência. Falar em línguas, profetizar, já tinha essa experiência. O que Paulo quer agora, ele passa para eles, para que eles não percam essa alegria, essa chama. Não é algo que deva ser deixado no passado. Paulo não está referindo nesta passagem aqui, quando ele diz para ser cheios do Espírito Santo, ele não se refere à experiência inicial do batismo do Espírito Santo, mas ele quer dizer para ter uma experiência contínua em que os efésios deveriam ter continuamente em suas vidas, quer estar sempre estar cheios do Espírito Santo. Bem, e você sabe quantas pessoas, às vezes, recebem os dons, recebem o poder e ao longo do tempo vai passando, a pessoa acaba se esfriando, não é verdade? Existem pessoas que, às vezes, com o tempo, vai esfriando, deixando um pouco essa chama arder no coração. Mas a mensagem de hoje é: enchei-vos do Espírito. Amém? Para sermos cheios do Espírito Santo. No versículo 15, está escrito assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Bem, para entender essa palavra, vamos lá. Vede prudentemente. Essa palavra prudentemente, ela significa dai grande atenção, sede cuidadosos, sede atentos com o vosso procedimento. Prestem atenção na sua maneira de viver. E ele diz assim: vede prudentemente como andais. Essa palavra andar tem a ver, significa conduta geral na vida, os padrões, nos hábitos, como se deve proceder.
Ele diz assim, não como nécios, mas como sábios. Bem, quando fala de nécios, ele está dizendo assim, não sejam como os insensatos, não vivam como os ignorantes, vivam como sábios. Né? Essa palavra, quando ele diz aqui mas como sábios, isso significa aqueles que foram espiritualmente iluminados para que tornem sábios, dotados de discernimento. E ele diz no versículo 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Aqui tem duas palavras neste versículo 15. A palavra tempo e dias. Olha que interessante. Duas palavras que são parecidas, mas que são palavras diferentes. Né? Ele fala sobre tempo e dias. Bem, em primeiro lugar, remindo o tempo. O tempo que se refere aqui é a palavra kairos no original, que significa tempo específico, tempo da graça de Deus. E quando ele fala sobre os dias são maus, né, dias, cronos, que significa o nosso tempo, os dias e as horas. Quando diz assim, para remir o tempo, remindo o tempo, por quantos dias são maus, ele está dizendo assim que é para resgatar o plano de Deus para a minha vida. Preciso viver a vontade de Deus. E eu só faço isso se for no kairos. Né? Quando ele fala remir o tempo, remir é aproveitar o melhor possível. Né? Esse tempo aqui de kairos, ele está falando no sentido de oportunidade. E para ter isso, você precisa ter um novo nascimento em Cristo. Para ter a capacitação da presença do Espírito Santo. Remir o tempo significa, requer ser guiado pelo Espírito Santo. E não viver, operar por nossas próprias forças, ou de acordo com as nossas prioridades. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias, cronos, são maus, ou seja, são tempos ruins, tempos que causam dano. O Cronos está falando da nossa era, desse tempo em que estamos vivendo nessa terra. Fala desse momento. A palavra diz, né, que o mundo jaz no maligno. Satanás é chamado príncipe deste mundo. Como diz em João capítulo 12, versículo 31. Então, eu devo vigiar para viver o plano de Deus, né, para mim. Mesmo habitando, nós vivendo num mundo mau, num tempo mau, por mais que os dias sejam maus, eu devo permanecer sempre sóbrio para aproveitar as oportunidades de Deus. Amém? Então, remindo o tempo, porque os dias são maus. No tópico 2, tem o título, a importância em manter-se cheio do Espírito. Bem, nessa passagem aqui, no versículo 18, diz assim, e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, como dizem algumas versões, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Na lição diz assim, não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo aqui, ele fala mais sobre o embriagar, né? Ele fala sobre embriagar, fala sobre esse efeito da embriaguez. É bem provável que nessa época aqui, quando Paulo escreve esta passagem, ele podia estar fazendo uma referência às cerimônias que haviam naquele tempo em que eram celebrados pelos pagãos homenagem ao deus do vinho, as festas, cerimônias chamadas bacanal. Esses ritos tinham homens e mulheres, eles se embriagavam. E os sacerdotes pagãos, eles fingiam estar cheios da influência do Deus que eles adoravam, né? E nessas circunstâncias também que eles utilizavam as suas profecias, os oráculos. Esses homens fingiam estar cheios da influência do Deus deles, que adoravam. E o apóstolo aqui, ele exorta os efésios a não se parecerem com eles, mas ao invés de serem cheios desse vinho, a serem cheios do Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Faz-nos lembrar, lá em Atos dos Apóstolos,
em que eles estavam como que embriagados, mas não nessa embriaguez dissoluta, mas era pela presença de Deus, né, que estavam sobre os apóstolos, né, naquele momento em que receberam aquele poder de Deus, aquele enchimento do poder de Deus. Agora, no versículo 19, quando ele fala assim, mas enchei-vos do Espírito, no versículo 18. No 19 ele diz assim, falando entre vós. Ele dá uma continuação aqui nesse versículo 19. Ele aponta 3 características aqui. Tem 2 formas aqui. Características de alguém que é cheio do Espírito Santo e como se encher do Espírito Santo. 2 informações importantes aqui. 3 características importantes neste versículo. Vamos lá. Como é alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus? E como se encher do Espírito Santo de Deus? Vamos ler agora aqui. Vamos lá. Como ser cheio do Espírito Santo? Nós temos que entender que o Espírito Santo ele dá uma eloquência, ele transborda, é algo verdadeiro. O efeito do vinho é algo falso. Bem, vamos lá. Mas enchei-vos do Espírito primeiro. Vamos lá. Falando entre vós com salmos. Bem, em primeiro lugar eu tenho que entender se é falando. Quando eu falo é algo que vem de dentro de mim. Eu tenho que entender que não é algo que se espera de fora. É algo que vem de dentro. Algo que nós fazemos. É algo que nós executamos. É algo que nós vivemos. Falando, entoando, louvando com salmos, hinos e cânticos, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isso é mais do que alguém cantar. É muito mais. Trata-se de um coração adorador. Né? Há um sincronismo da minha boca com o coração. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, a língua vai verbalizar aquilo que está cheio o meu coração. Então, uma característica de alguém que está cheio do Espírito Santo, você vai ver o que ele fala, o que ele coloca, ele traz de dentro dele para fora. E algo também que você começa a se encher, quando você começa a adorar, quando você começa a celebrar ao Senhor, quanto mais você faz isso, essa adoração, a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus não procura a adoração, Deus procura o adorador, que adora em espírito e em verdade. É o que está dentro. Não é algo de fora, é algo de dentro. E ele diz assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, isso se chama coração agradecido. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa revoltada, né? Pessoas que andam revoltadas, maldizendo tudo, e jamais serão cheias do Espírito Santo. Gente que é aborrecida com a vida, gente que anda murmurando, gente que não sabe agradecer, tudo está ruim, acaba ainda se tornando amargurada. Mas ao invés disso, quanto mais você é agradecido, quanto mais você agradece, um coração agradecido é um coração que tem a presença de Deus, que busca a presença de Deus. Características de alguém que é cheio do Espírito Santo, características de alguém que tem essa presença, que se enche do Espírito Santo, quer se encher do Espírito Santo, viva uma vida de agradecimento, uma vida de adoração, uma vida de cânticos, de louvores, uma oração também em forma de gratidão, de adoração ao Senhor. Tudo isso você vai enchendo. No versículo 21 também diz, sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Quando fala de sujeitar-nos uns aos outros no temor de Cristo, é uma sujeição mútua, é uma decisão de em amor, reconhecer Cristo nos outros e colocar isso em prática. É tratar os outros sempre com honra, tratar os outros sempre com prioridade. Tudo isso é uma vida de busca, de enchimento do Espírito Santo de Deus. Que palavra maravilhosa! Ser cheio do Espírito Santo é uma ação, é o que nós vivemos em nossa vida. É algo que nós vivemos.
Amém? Não é você estar num culto e saiu do culto já mudou tudo, você não é mais o mesmo. Não, é uma vida plena. Você vai para um culto, vai para a igreja, você tem a presença do Espírito Santo, você está no teu trabalho, você está em sintonia com Deus, é um viver diário, não é algo forçado, é um algo real, vivido, sentido, celebrado. Entendeu? Você não vai buscar apenas o Espírito Santo só num culto, é um viver diário, é no dia a dia, nas suas ações, que ao mesmo tempo você está se enchendo e as pessoas estarão vendo essa característica em mim, essa característica em você. E para finalizarmos, não devemos confundir com o batismo no Espírito Santo. Né? Como diz a lição aqui no subtópico 3 do 2, cheios do Espírito Santo diz respeito ao batismo do Espírito. Entendeu? Então, ser cheios do Espírito. Agora, quando em Atos capítulo 4, versículo 8 diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, aqui ele já está batizado com o Espírito Santo. Assim, da mesma forma, o trecho, quando diz que Paulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, aqui já fala de alguém já batizado no Espírito Santo. E a conclusão diz, o significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Então, através do nosso viver diário, repito, é que vai distinguir, vai poder diferenciar e ver alguém que é cheio do Espírito Santo. É no dia a dia. Tem muita gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo também talvez é alguém que está numa manifestação espiritual, que fala muito, que está muito no poder, que prega muito, ou que o glória a Deus é o mais alto. Não é isso, não é isso. Ser cheio do Espírito Santo é um viver diário, é viver cheio de amor, é viver na plenitude, é você ser na sua casa, no seu trabalho, com a sua família, é ter Cristo e é viver Cristo. Amém? Olha, Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado desse pequeno resumo da nossa lição. E eu vou pedir um favor a você, se inscreve aí no nosso canal, ok? Se você gostou do nosso resumo aqui, se inscreve no nosso canal, nós vamos aperfeiçoar mais e mais, estamos só no começo aqui, tá? Se inscreve no canal, ative o sininho, dê o seu like, ok? E o meu número aí, o meu WhatsApp é o DDD 24 9740 22038. Eu sou o pastor Luiz Cordeiro, aqui diretamente de Minas Gerais, precisamente Carlos Chagas, Minas Gerais. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Fique na paz, que Deus te abençoe. Paz.